Bom dia, meus irmãos. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que temos de mais uma escola bíblica dominical. Ainda estamos utilizando a plataforma à distância, mas louvado seja o Senhor por esta oportunidade. Sempre maravilhoso é o Senhor nosso Deus. Na verdade, nós estamos iniciando o ano de 2021 através da escola dominical e temos mais esta aula para ministrarmos, para aprendermos, para crescermos na graça, misericórdia e amor, e esta é a minha oração. Nossas palavras, as palavras. Vamos ler em Tiago, no capítulo 3, dos versículos 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12. Ouçam a palavra do Senhor. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. As nossas palavras, as nossas palavras. A função da palavra, como uma introdução, é representar partes do pensamento humano, e por isso ela constitui uma unidade de linguagem humana. Ao revelar o nosso pensamento através das palavras, seguimos exatamente o que o Senhor Jesus expressou no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, a segunda parte. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nesse breve estudo, antes de mais nada, nós temos que analisar, pensar, meditar um pouco sobre a questão de que o Senhor, nosso Deus, ouve as nossas palavras. Em Malaquias 3:13 e 16, o Senhor, nosso Deus, atentava e ouvia, assim que está registrado lá. Interessante que Malaquias 3:13 está escrito: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E no versículo 16 está registrado: o Senhor
atentava e ouvia. Ele ouve as nossas palavras. Ele está prestando atenção naquilo que falamos como indivíduo e também como grupo de pessoas. No caso, como um grupo de pessoas que o adoram, que o temem, onde estivermos sozinhos, ou na família, ou na igreja, o Senhor Deus está ouvindo. Em Números 12, também o versículo 2, o Senhor nosso Deus ouviu a conversa de Miriam e Arão, questionando Moisés por causa que ele recebeu uma esposa, né, tomou como esposa uma etíope, né? Está escrito lá em Números 12, né? Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cussita que tomaram, né? E o Senhor Deus vem e chama a atenção deles. Por quê? Porque está registrado. O Senhor nosso Deus ouviu esta conversa, né? E em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, o versículo 36, também registrado, escrito: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então quer dizer que no dia do juízo, nossas palavras estarão registradas nos autos. Para falar num processo, né, de julgamento, os autos estarão preenchidos com as nossas palavras. O Senhor nosso Deus ouve, registra, vê e muitas vezes, pelo menos no meu caso, se entristece demais. Temos consciência que as nossas palavras estão diante de Deus. Temos consciência de tudo aquilo que estamos falando, estamos colocando diante de Deus e diante dos homens. Aproveitando a maravilhosa palavra de Deus, nós podemos até, através somente do livro de Provérbios e de alguns exemplos, analisar alguns tipos de palavras. Podemos ir aqui em Provérbios 15, no versículo 1, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por quê e para que precisamos utilizar palavras duras? Em Provérbios 15, no versículo 23, o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão é boa. Não é? Existem palavras oportunas? Claro que sim. São muito boas. Não é? É uma alegria para aquele que fala e também é uma alegria para aquele que recebe uma boa palavra. Também temos palavras que separam amigos, como no provérbio, no versículo 9 do provérbio 17, está escrito: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. No provérbio 26, também no versículo 17, fala sobre interferir em questões alheias, óbvio, com a boca, principalmente aqui nosso foco. Provérbios 26, 17 está escrito: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, ou seja, é um risco muito grande, né? Muito grande, né? E em Provérbios 29, no versículo 20, palavras precipitadas. Estas são comuns. Não sei para vocês, queridos, para mim é um trabalho a vida toda de controlar as palavras precipitadas. 29, no versículo 20, está escrito:
Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Triste, triste ouvir isto, mas precisamos ouvir. Carecemos do poderoso Espírito de Deus para sermos transformados e aprendermos com o Senhor Jesus, aprendermos com o Espírito Santo de Deus a controlar as nossas palavras. Mas uma pergunta vem: com que tipos de palavras temos utilizado? Tem sido sempre oportunas? Tem diminuindo aquelas palavras precipitadas, as ásperas, as críticas, principalmente críticas destrutivas ou críticas construtivas em momento também não oportuno? Que o Senhor nosso Deus nos dê sabedoria. Aliás, próprio Tiago, não é? Que o apóstolo Tiago, que tem estado aí nesta carta que temos lido, é base no nosso estudo, ele fala sempre sobre isto, né? Sobre a sabedoria, pedir a Deus sabedoria. Vamos fazer agora umas bem breves considerações sobre as nossas palavras. Né? Nossas palavras têm sido amorosas, têm sido úteis. As pessoas têm utilizado aquilo que falamos na vida, nas experiências, no dia a dia. Lembram das nossas palavras, das nossas mensagens, da maneira que nós sempre nos expressamos, de forma a ser força, esperança, fé, amor. Não é? Palavras de fé, palavras de esperança. Não é? Palavras úteis. Também comentários que apreciam. Quais têm sido os nossos comentários? Nós encorajamos, nós desafiamos positivamente, nós abençoamos. Tem sido um costume nosso para com os nossos filhos, para com os nossos netos, o abençoar? Temos feito isto a cada momento que recebemos e a cada momento que nós damos um até logo para aqueles que amamos, de lembrar que devemos abençoar. Temos abençoado os nossos irmãos com a palavra, né? Temos utilizado termos tão antigos, mas tão poderosos, que é Deus te abençoe. Deus te abençoe. É a oração do justo, é a palavra do santo. As pessoas precisam de encorajamento. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos precisam de encorajamento. Os nossos pais. Temos abençoado as pessoas com as nossas palavras. O nosso cônjuge. Não é porque estamos todo dia do lado, porque estamos sempre nos falando, nos vendo, porque estamos tão próximos, porque dormimos e acordamos e estamos sempre do lado. Devemos sempre lembrar que o nosso cônjuge tem que ser abençoado. Claro, sempre orando por eles, mas sempre abençoando com palavras. Com palavras. Palavras de bênção. Mesmo que sejam as mais simples. E assim, Tiago, no começo da sua carta, né, da sua explanação, no capítulo 1, no versículo 19, diz: Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa é uma palavra de sabedoria, uma palavra que nos faz
controlar aquilo que podemos proferir de forma precipitada, que pode machucar, chatear, não é? Que possamos praticar a sabedoria do silêncio até termos confiança de que vamos falar algo que é positivo, é sábio, é oportuno, é sem ira, é um momento inclusive para evitar alguma discussão, alguma situação desconfortável, que estejamos sempre prontos para ouvir, seja o que for, de bom, de ruim, mas que estejamos sempre nesse momento de sabedoria, tá? E aí tenhamos controle sobre as nossas palavras, porque segundo Tiago, aquele homem, né? Aquela mulher, aquele jovem, aquela criança que tem sabedoria, que tem controle das palavras, é um ser humano que tem controle da sua vida. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, por este momento, pela oportunidade que temos, mesmo que breve, de meditar um pouco em coisas que realmente o Senhor Deus escreve e que somos nós. Ele conhece, Ele nos conhece mais do que o universo. Ele conhece a cada filho seu, a cada ser humano, obra de criação dele. E nós temos essa oportunidade, através da palavra, de nos conhecermos mais e alicerçados na palavra de Deus, alicerçado no amor de Deus, em nos transformar, em nos fazermos mais próximos e mais parecidos com Jesus, nós temos essa oportunidade de estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.